Olá, minha querida amiga. Vamos para a nossa leitura de L. Dias aqui. Vamos para o capítulo 2 de A Dama, Seu Amado e Seu Senhor. Lembrando que é uma leitura pessoal, tá? Não é nenhuma leitura profissional. Só compartilhando com vocês esse livro que estamos lendo no mês de outubro, junto com um livro de provérbios. Então vamos lá. Passos femininos apressados. Os pais amorosos olham para os seus pequeninos e refletem sobre o prodígio dessas novas vidas cheias de promessa de esperança. Todavia, embora sintam orgulho nessa hora, querem também proteger seus filhos dos inevitáveis desafios que surgem com a maturidade e as realizações. Os pais sabem que a inocência de hoje pode ser rapidamente substituída pelo sofrimento de amanhã, e o amanhã não está assim tão distante. Posso ainda ouvir o som dos pezinhos de minha filha. Eles batiam no assoalho como se fossem as mãos da minha avó no domingo de manhã. Pareciam a parte da percussão de uma sinfonia infantil, escrita em cadência de risos e muitas vezes de melancolia. O tom mudava de momento a momento, mas a clave se mantinha a mesma. Minha filha foi escrita em amor, e por algum tempo, apenas um momento breve e brilhante, ela foi escrita para mim. O som dos pés descalços, porém, é em breve substituído pelo dos saltos altos e passos fortes. A menininha dos olhos do papai logo será a namorada de alguém. Um de cada vez, ela dá os passos que levam à feminilidade. E os passos entre as tortas de barro e as de creme são repletos de preocupações para os pais. Que longo caminho os pequeninos pés devem fazer até chegar aos escarpãs e bolsas. É um longo caminho morro acima. O morro é tão alto que algumas não conseguem subir sem tropeçar, sem machucar-se e esfolar a pele durante a jornada. Que pai sensato não teme os problemas que sua filha vai ter de enfrentar? Que mãe amorosa não ora à noite para que a sua menina tenha uma chance de lutar? Ela precisa ser uma guerreira, pois cedo ou tarde haverá um desafio para que possa sobreviver. E ela não poderá fugir do desafio. Não é provável. Com passos rápidos, seguros e firmes, ela avança para um destino que ninguém pode prever. É a incerteza do futuro que faz o coração dos homens buscar um Deus que enxerga onde os seus olhos fracos são débeis demais para aventurar-se. Quem pode ver o amanhã senão aquele que o segura na mão? A menina de hoje é a dama de amanhã, talvez. O som que ouço é dos passos correndo em direção à feminilidade e afastando-se da infância. Queridinha, por que anda tão depressa? Bastou um piscar de olhos e você passou dos mimos à puberdade. Viro a cabeça e escondo uma lágrima. Ao olhar de novo, você já entrou nos braços da vida adulta. Mas, pelo menos por um momento, ouço as batidas dos pés descalços no chão de madeira. Lembro-me do olhar de admiração que só se encontra nos olhos de uma menininha vestida de rendas e com sapatinhos de verniz. Os olhos brilhantes de promessa e uma grande sugestão de travessura são a única maquiagem necessária para um rosto já adornado com o brilho intenso dos cosméticos da juventude. O som de passos macios e a visão de uma mãozinha agarrando uma enorme boneca enche hoje nosso coração de alegria. Veja o sorriso que confia até em estranhos. Ouça os sons de um riso tão puro que se assemelha à água cristalina correndo entre as pedras do riacho da montanha. É um riso que não foi tocado, ensinado ou contaminado. O bebê de hoje é uma folha de papel em branco. O que for escrito nela, hoje deixará uma impressão quase indelével. Se as pessoas entendessem isso, não se moveriam tão rapidamente, não castigariam com tanta facilidade, nem tocariam de modo tão obsceno a vida das pessoinhas que chamamos crianças. Essas pessoas considerariam com cuidado as coisas que dizem
e fazem. É de lamentar que a maioria não compreenda que os atos impensados deixarão nossos filhos marcados pelas memórias tristes e destinos frustrados. Adultos, reflitam então muito bem antes de dar as primeiras pinceladas nessa pequena vida. As linhas desenhadas na infância serão as rugas da velhice dela. Antes de o pincel tocá-lo, certifique-se de que está pronto para marcar de maneira permanente a existência de uma criança pura. A marca que você fizer hoje é a herança com a qual alguém vai viver durante os anos vindouros. Como criancinhas. Por que amamos as crianças? Até mesmo o indivíduo mais insensível sente certa ternura por elas. Será que se oculta em nós uma simplicidade associada à pureza delas? Não é verdade que, como adultos, passamos a vida procurando a mesma coisa que as crianças? Isto é, alguém para ser nosso amigo? Em algum ponto, atrás de todos os nossos objetivos, está o desejo de que alguém seja o nosso único, melhor e fiel amigo. Em algum ponto, antes de o divórcio, os escândalos, abusos do cônjuge e a marca da banda das manipulações terem falhado, está uma criança que olha os estranhos com olhos brilhantes, esperando que cada um seja um possível amigo a ser conquistado. O que chamamos de intimidade como adultos é permitir realmente que outros vejam a criança que escondemos no corpo adulto. Nos braços deles nos encolhemos em posição fetal e fazemos ruídos suaves. Nossos sonhos são agradáveis e acordamos como crianças espreguiçando a luz da manhã. Fazemos isso porque, apesar da nossa maturidade e do nosso comportamento amável, ansiamos por alguém que possa nos oferecer segurança suficiente para nos tornarmos criança outra vez. A vida é como uma competição na qual todos os participantes estão correndo febrilmente para chegar a um destino. Eles correm com exuberância e tenacidade para atingir um alvo que parece escapar-lhes, contudo se preparam a cada dia para correr e se dirigem novamente para a pista, esforçando-se ao máximo para obter algum grau de sucesso. Essa corrida não começa quando chegamos à idade adulta e entramos no mundo profissional. Não, é uma corrida que começa no útero e ao contar 3, acompanhados dos gemidos da mãe, saímos correndo. Bem no fundo, todos queremos a mesma coisa e passamos a vida inteira à sua procura. Por trás das tragédias e adversidades que acontecem na vida, há um sonhador esperançoso que deseja encontrar as respostas para a vida antes que as perguntas cheguem aos seus ouvidos em altos brados. A vida tem um modo especial de fazer perguntas que exigem respostas imediatas, e parece que irá castigar-nos por não conhecermos as respostas certas. Quase todos os desgostos que você tem hoje surgiram quando a vida fez uma pergunta e você não soube a resposta. Essa é a verdadeira corrida de nossa existência, saber as respostas antes que a vida faça as perguntas. É como se a arte da vida fosse saber o que você se propõe e fixá-lo antes de a campainha tocar, a aula terminar e a noite chegar. O tempo passa, o dia se acaba, a vida vai esmorecendo. Devemos aprender enquanto há luz, para podermos fazer nossas escolhas quando estiver escuro. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia, a noite vem quando ninguém pode trabalhar. João 9:4. Como descobri então essas respostas? Dediquei minha vida para saber 3 coisas. Se morrer sabendo essas 3 coisas, seria incluída entre os sábios de todas as eras. Primeira, devo conhecer a mim mesmo. Como posso amar o que não conheço ou corrigir o que não vi? Devo conhecer a mim mesmo. É perigoso permitir que outros conheçam você melhor do que você se conhece. Lembre-se que conhecimento é poder. Segunda, devo conhecer a minha origem, o meu Criador. De que vale conhecer o produto se você não tem comunicação com o fabricante? A comunicação com o fabricante é que consola você numa crise. Quando o produto está em perigo, é preciso que o fabricante reformule a tecnologia ou ajuste o equipamento. Deus é o meu fabricante. Devo conhecê-lo antes de ousar conhecer a terceira categoria. Se conhecer as 2 primeiras,
Posso estudar a terceira em relativa segurança. Agora a terceira. Devo conhecer meu próximo. Devo conhecer os que me cercam, pois embora nasçamos e morramos sozinhos, não fomos feitos para viver isolados. Somos animais sociais que precisam amar e ocupar-se com os outros e receber deles o mesmo tratamento. Disse que você precisa conhecer você mesmo e o seu Senhor antes de entrar num verdadeiro relacionamento. Mas este será vazio se não conhecer realmente a pessoa com quem está interagindo. Você pode aprender os passos da dança e ouvir a música, mas se não souber os movimentos do parceiro, seria o mesmo que dançar sozinho. Posso tê-la chocado ao colocar minha pessoa como número 1. Acontece, porém, que isso é verdade. Quando crianças, não acordamos pela manhã querendo conhecer a Deus com tanta frequência. Quando estamos curiosos para conhecer a nós, quanto estamos curiosos para conhecer a nós mesmos. Os psicólogos afirmam que é natural para a criança de 2 anos tocar seu corpo. Ela não está sendo só sexual, mas também se encontra numa jornada de autodescoberta. Ela olha no espelho e no banho, toca todas as partes de sua anatomia. Está curiosa a respeito de si mesma antes de mais nada. A busca da descoberta de si mesma é que nos leva à necessidade de conhecer a Deus, pois só por meio dele é que podemos conhecer tudo o que somos. Uma indagação está ligada e associada diretamente à outra. Não podemos aprender uma palavra sem conhecer o alfabeto, e temos de conhecer todas as palavras para que uma sentença faça sentido. É preciso que eu conheça a Deus para conhecer a mim mesma, então como pode alguém conversar comigo 20 minutos e ir embora sentindo que me conhece? É inconcebível, é um insulto. Dá a entender que se julga muito brilhante ou que eu sou muito superficial. É ridículo que alguém pense que me conhece quando estou ainda estudando a mim mesmo, descobrindo novos fatos a cada dia. Os resultados de cada conversa são pesquisados, avaliados, registrados e arquivados. Estou nadando no lago das várias experiências da vida e ainda não subi para respirar. Quem ousa pensar que me conhece só porque passou algumas horas, um dia, uma semana ou 2 em minha companhia? Como você pode conhecer o adulto que sou antes de tocar a criança que fui? Sabe que as decisões que tomo se baseiam nas percepções da criança que se esconde por trás desses olhos gastos pelo tempo? Empoeirado numa estrutura mais velha está uma criança que não mudou. Essa criança que se apaixonou que se apaixona ou se magoa. É o galope dos pés da criança que foge de uma situação abusiva e depois senta-se em casa e chora durante semanas porque pensava que você fosse seu amigo. Como pôde casar-se comigo sem gostar de mim? É a criança que deseja sair e brincar ou aconchegar-se debaixo de um cobertor. Essa criança é que precisa ser alcançada se você quiser realmente conhecer-me. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: Deixa vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-as nos braços e impondo-lhes as mãos, os abençoava. Marcos 10, 14 a 16. Não é de admirar que Jesus tenha dito: Deixai vir a mim os pequeninos. Ele sabia que uma criança abençoada se transforma num adulto abençoado. Se quisermos nos aproximar dele, todos devemos apresentar-nos como crianças, ou ela não nos receberá, ou ele não nos receberá. De qualquer modo, é a criança que vai até ela. A criança em nós é que se chega a um Deus distante demais para chamá-lo de Deus, mas que se aproxima muito mais quando o chamamos de Pai. A criança em você precisa conhecer o seu Pai. Jesus ensinou aos discípulos que a menos que alguém se torne criança, não herdará o reino. O que você herda depende diretamente da associação que faz. Se o seu companheiro for o mal, só irá herdar aquilo que o cerca. As crianças são herdeiras do sucesso ou do sofrimento. São elas que, na verdade, lutam em meio ao divórcio dos pais. Essa luta continua muito tempo depois de os pais terem se casado de novo. Com frequência, herdam os erros dos pais. Por quê?
porque os danos infligidos cedo são os mais letais dos que os recebidos mais tarde. Quando o rebento é novo, ele pode ser curvado. Devemos sustentá-lo o mais breve possível para que a árvore possa crescer forte.